Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã, e agora nós vamos com o nosso momento de entrevista aqui no estúdio para falar sobre um assunto muito importante que também acabou acendendo um alerta, que é sobre os riscos que os beneficiários eles acabam correndo com golpes. E quem vai nos trazer essas informações é esse caso do tio Paulo, que acabou ganhando uma proporção muito grande e acendeu esse alerta. Então quem vai nos trazer informações é agora a advogada Juliana Almeida. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Gazeta News para esclarecer sobre esse assunto. Juliana, o caso do tio Paulo, ficou conhecido dessa forma, acabou acendendo um alerta para todos os beneficiários, principalmente em relação aos golpes, Foi exatamente isso realmente que aconteceu? Então, com relação à segurança da Previdência e dos bancos, você pode ver que o banco ele teve toda a segurança. Mas a questão não são os bancos, são as pessoas. Quem cometeu o crime foi a sobrinha dele. Então, passou por toda uma análise. O banco ele teve essa prevenção, teve essa análise, teve o vídeo, Então, foi tomado todas as providências. Então, quando é feito um empréstimo, no caso foi um empréstimo de R$17 mil. Isso. Ele foi até a agência, uma agência, e solicitou, foi fazer a assinatura, que hoje a assinatura é digital, mas como ele não estava podendo assinar, ele teve que ir e a atendente percebeu. Quando ela percebeu, ela questionou que ele não estava no seu estado normal, chamou a SAMU e foi detectado o quê? O óbito. Então, o que acontece? A segurança do empréstimo, ele é feito presencialmente. Isso foi um caso de uma fraude mesmo, de estelionato e de um crime. Ele é diferente da fraude do empréstimo do INSS, que acontece com frequência. Então, ela hoje está solta, ela não corre risco à população, mas isso foi um caso atípico, que é um crime, que é diferente dos golpes do INSS. Isso foi feito por um ente, a família. Então, é muito comum a família cometer esse tipo de crime, infelizmente. Juliana, eu queria entender, é realmente legal, existe essa previsão sobre os beneficiários que muitas vezes eles não têm condições, ali de estarem sozinhos, de administrarem essa questão das suas aposentadorias, eles delegarem isso para alguém? Existe essa previsão? Isso é legal? Pronto. O que acontece? A Previdência, ele é um sistema muito seguro. Então, tudo é feito com representatividade. Existe o Meu INSS, que é o portal do Meu INSS. É feito um cadastro lá de representação legal. Então, é legal. Só que o que acontece? O que é que o representante faz? Ele faz o empréstimo. Ele faz o empréstimo e muitas vezes é feito tudo com representação. Porque se você tem uma pessoa incapaz ou tem menor, você vai cadastrar lá a incapacidade, que não pode se locomover. Então, essa incapacidade gera ao representante o direito de cometer atos ilícitos. Então, infelizmente, o menor ou incapaz, ele não vai ter ciência disso. Se uma pessoa está com dificuldade de locomoção, não anda, o que acontece? A representação está lá no INSS e a pessoa pode fazer o empréstimo, infelizmente. Existe também uma prova de vida, que é feita pelo INSS. Queria que a gente pudesse explicar melhor para quem está nos assistindo sobre esse assunto. Pronto, a prova de vida, recentemente, ela é responsabilidade do INSS. O que acontece? Com o cruzamento de dados, de informações, de empréstimo consignados, de movimentação bancária, o INSS identifica que o segurado está vivo. Mas, quando ele não identifica, o segurado é chamado, ele tem 60 dias para defesa, senão o benefício é cessado. E depois ele vai ter que acionar a justiça para poder restabelecer. Então, a prova de vida é quando não há indícios de vida, de movimentação, não tem empréstimo, não tem conta corrente, não tem conta, então tudo isso. É uma boa ferramenta para evitar fraudes, evitar golpes? É uma boa ferramenta, porque o que acontece? Muitos segurados vão a óbito e o sistema ele já se comunica e automaticamente ele já cancela o benefício. Mas a prova de vida, ela é um indício de fraude. É para estabelecer, ver que o segurado está vivo. Então, a prova de vida, ela é responsabilidade do INSS. Através do cruzamento de dados, ela identifica. Quando alguém é aposentado e esses dados eles acabam caindo ali no INSS, o que a gente tem, que a gente escuta bastante, são relatos de que as pessoas elas passam a receber muitas ligações de bancos que acabam ofertando os seus produtos. E aí
quais que são os cuidados que era importante que essas pessoas elas tivessem a partir desse momento, né? Conseguir me aposentar, conseguir o meu benefício. A partir de agora, então, quais que são os cuidados que eu devo ter? Primeiro, o INSS não liga para ninguém. O INSS, ele não liga para dizer que você está aposentado. Né? Então, a partir do momento que chega a carta de concessão, você vai receber inúmeras ligações. Então, você tem que ter muito cuidado. Né? Se foi o INSS que ligou, o INSS ele vai lhe comunicar. Se para fazer uma prova de vida, se for para fazer uma perícia, ele pode ligar. Mas nesses casos de alerta, fique alerta. A senha do meu INSS nunca forneça para Lan House, para outros tipos de terceiros, entendeu? Porque através do meu INSS existe o desbloqueio de empréstimos. Se você faz um empréstimo é porque o celular está bloqueado, está desbloqueado. Então você tem que ter muito cuidado com a sua senha do Gov, manter os dados cadastrais atualizados, né? E nunca fazer nada sem procedência. Saber, né, ligar, saber se está em dúvida, vai no INSS, vai numa agência, entra lá no meu INSS, mas nunca faz nada sem ter consciência daquilo que está fazendo. Em relação aos golpes, também quais que são os cuidados, né, que são necessários que as pessoas, que esses beneficiários tenham para evitar que eles caiam nesses golpes? Com relação aos golpes, é bom você sempre ficar atento ao seu extrato de pagamento do INSS. Se você identificar no seu salário foi a menor, você sempre verifique o extrato de pagamento através do portal do meu INSS. Identificou, aciona, infelizmente, a justiça. Né? Vai no INSS, vê o que é, aciona a justiça, o INSS vai ser chamado, o banco vai ser chamado, vai ser comprovado e o benefício vai ser suspenso e você vai restabelecer o valor que você recebeu. Mas é interessante que você fique atento. Geralmente, quando isso acontece, você não sabe. Sim. Você é pego de surpresa, daí você vai investigar. É através do extrato de pagamento dele que ele vai identificar. Empréstimo consignado. Epa, não fui eu. Então, é fraude. E essa fraude consegue resolver. Tá certo? É preciso que você fique atento, que infelizmente a gente não sabe explicar, mas acontece. Uhum. Né? Esses dados eles acabam vazando. É diferente, né, de uma fraude quando uma pessoa vai lá, numa agência credenciada, porque ela é credenciada pela Previdência, e uma pessoa vai lá e faz empréstimo. Hoje, as agências e essas credenciadas, elas estão com muita segurança, justamente por tudo isso que está acontecendo, né? Meu representante fez um empréstimo em meu nome, eu não autorizei. Tem como, doutora, né, eu reverter essa situação? Olha, a maioria dos representantes é família. Né? A gente conhece, eu conheço vários, que o representante faz o empréstimo. Se uma pessoa incapaz vai lá, faz o empréstimo, tem como reverter. É fraude, vai ter que denunciar, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, porque é um crime, é um estelionatário. Né? Então, reverter, foi tudo comprovado. A pessoa foi lá, muitas vezes o incapaz, né, o absolutamente incapaz, vai lá, o representante assina. E a reversão é se outra pessoa da família for lá denunciar e, né, infelizmente, o INSS vai comprovar que foi feito por um representante legal. Mas se não foi um representante, tem como reverter sim. Né? Mas na maioria das vezes, o representante é quem está lhe representando. Então, ele tem que ter poderes muito cuidado em quem se escolhe para ser o representante desse beneficiário. Geralmente, o representante é a própria família. Né? O tutor, é o curador. Então, não existe... A fraude, ela já vem da representação. Porque o sistema DataPrev, o sistema do meu INSS, ele é muito seguro. Tem 2 verificações para poder ter entrada. A gente, como advogado, para me ter acesso ao seu INSS, eu tenho que me cadastrar como sua procuradora. Está lá. Todos os clientes que eu tenho, eu estou lá como procuradora. Porque tudo que eu fizer, eu vou estar fazendo em nome dele. Né? É diferente de um representante, de um tutor, de um curador. Então, essa responsabilidade, ela vai recair sobre o representante. É importante, né, que você fique bastante atento em quem você escolhe para ser o seu representante. Geralmente, os escolhidos são da família se ter mais confiança. Porém, acontece, em alguns casos, né, dessas pessoas acabarem... fazendo de má fé toda essa confiança que se é depositada nelas. Então, é muito importante que você tenha em mente em saber quem que são os seus representantes, quem que você está escolhendo para te representar enquanto, né, aí você é beneficiário.
quando a gente fala, né, sobre direito previdenciário, muitas pessoas, vou até aproveitar a sua vinda aqui, Juliana, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, muitas pessoas estão aí tentando bastante essa aposentadoria, algo que por muitos é até sonhado bastante. É importante também prestar atenção em todos os trâmites legais, né, contar com uma consultoria jurídica para poder ajudar a esclarecer todas as dúvidas? Então, a gente sabe que teve a reforma da Previdência em 2019 e muitas pessoas estão desatualizadas. Existem regras de transições, quem estavam próximo de se aposentar, quem estava próximo da idade, próximo do tempo de se aposentar, tem que fazer um planejamento previdenciário para ver se enquadra dentro das regras de transições. Então, é importante que você, até lá no próprio portal do Meu INSS, ele tem informações sobre os benefícios e os direitos previdenciários, né? Tem simulador, mas que a gente, advogado, a gente não acredita tanto nesse simulador, mas é interessante que você entre lá no portal do Meu INSS, que ele vai te dar também informações, além, claro, de uma consultoria com um advogado especialista que explique a você, né? Porque o previdenciário, ele é um direito que não chega muito nas pessoas e o direito vai mudando, né? Teve a reforma de 2019 e muitas pessoas não souberam, né? E não sabem realmente a realidade dessas mudanças. Então, é interessante que você fique por dentro para poder saber de seus direitos. E um outro ponto também muito importante que a Juliana sempre gosta de alertar, falo isso porque a acompanho e sei bem em relação aos empreendedores e empreendedoras, que muitas vezes acham que não vão ter direito à aposentadoria, ao benefício do INSS, porém com organização é possível sim que isso aconteça, né? Isso, você só precisa, você que é empreendedor, você precisa saber em qual contribuição você vai se enquadrar, se é o momento de você regularizar o seu negócio, se você exerce atividade ilícita remunerada, você tem que contribuir com a Previdência. Você só precisa saber qual a contribuição. Muito bem, Juliana, eu quero agradecer bastante suas informações, sua contribuição com a gente aqui no Gazeta News, edição da manhã de hoje, trazendo esse alerta para que você, enquanto beneficiário, saiba quais que são os cuidados que é preciso tomar em relação aos seus representantes e também para evitar golpes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Antes da gente encerrar esse bloco, eu quero trazer